Olá, boa noite. Estamos em mais uma segunda-feira, dessa 1º de julho, em mais um Pode Papo. E dessa vez eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa mesa, nesse debate, nessa conversa com o professor Zezito. Zezito, ele é professor de História da Rede Estadual de Ensino, assim como eu, então nós somos colegas de profissão. E além disso, Zezito é um atuante nessa questão da cultura, que é o debate que nós vamos travar hoje nessa mesa, o debate da importância da cultura nesse pode-papo, da cultura para as relações sociais, culturais, históricas, de resistência, de militância, de construção política de um país livre, democrático, ou seja, o que representa a cultura no projeto de sociedade que nós defendemos. Zezito atua como agente e produtor cultural da Ação Cultural e do Ponto de Cultura, Juventude e Cidadania, e ainda é escritor e gestor do blog de cultura. Então, Zezito, assim, muito obrigada mesmo por você ter atendido esse nosso pedido. Mas hoje ainda é um dia extremamente especial para nós, porque hoje a nossa eterna companheira Ângela Mello está fazendo aniversário. E como ela sempre costumava dizer, assim, Ângela, na nossa convivência aí da vida, todos os dias de aniversário da partida da mãe dela, ela dizia, hoje eu tenho uma data a comemorar. E sempre que ela dizia isso, ela estava se referindo ao aniversário de nascimento da mãe dela. Sim. E aí ela sempre dizia, hoje eu tenho uma data a comemorar, hoje eu vou almoçar com meus irmãos, ou com minhas irmãs, hoje nós vamos sair porque é o aniversário da minha mãe. Então, hoje é o aniversário de Ângela. E hoje eu estou muito feliz, mas muito feliz, de poder, no dia do aniversário dessa companheira de luta, de resistência, de tantas batalhas e tantas histórias, poder estar aqui, nesse espaço, debatendo cultura, uma coisa que fazia parte da vida de Ângela, porque ela vivia cultura, ela era pura alegria. E para mostrar um pouco do que era isso, do que era Ângela Mello, a mulher livre, a mulher que vivia a vida tendo a liberdade acima de tudo, e a cultura como um exemplo de vida, a gente vai mostrar um trechozinho de alguns momentos da nossa eterna companheira Ângela Mello. Olha, eu chamei essa mulher, eu não quero afirmar partido nem nada, que inclusive pode ter outros partidos aqui, mas essa mulher tem uma luta de mais de 40 anos por uma resolução, por um formato de viver, de democracia. Então eu chamei ela para agradecer o que ela fez pela participação de uma população, da democracia e de um povo. Querida, você é a nossa representante. Obrigado, meu Deus. Vambora! Olha! Triste, louca, má. Será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina, só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te defina, sua casa não te defina, sua carne não te defina, você é seu próprio lar. Que ninguém nos defina, o corpo é meu, sou eu quem tenho que dá a utilidade do meu corpo, da minha vida, dos meus anseios e da minha felicidade. Que nós possamos, homens e mulheres, lutarmos por um mundo livre, justo e de iguais. Parabéns, professora Ângela, vereadora professora Ângela. Então, depois dessa bela homenagem à nossa companheira Ângela Mello, que ela esteja onde estiver, com certeza, viva e plena,
vamos ao nosso bate-papo sobre cultura com a participação do professor Zezito. Bom, então, dando seguimento, Zezito, eu gostaria que você se apresentasse e começasse. Eu sei que você tem uma vasta experiência de ação no campo da cultura no estado de Sergipe, inclusive de participação e de avaliação do que se iniciou a ser construído no mandato da companheira Ângela Mello e que, infelizmente, por uma fatalidade do destino, foi interrompido muito precocemente. Então, eu gostaria que você começasse a tratar disso, se apresentando e tratando desse projeto que foi iniciado, foi interrompido, mas que não está morto. Sim. Com certeza não está morto. Sem dúvida. Ivonete, eu quero também dizer que muito me honra estar aqui participando desse momento, inclusive no dia do aniversário de nascimento da professora Ângela, né? Que, pelo que me consta, ela estaria completando 68 anos, né? Caso estivesse viva. Eu, quando soube, eu disse, mais que feliz coincidência, né? Porque uma das questões que eu exatamente estava me preparando para trazer aqui era exatamente essa experiência de comunicação, de relação com a professora Ângela Mello nessa questão da cultura, né? E aí eu quero primeiro também dizer que você está de parabéns, porque o nível de convidados que tem vindo para aqui, eu assisti os 2 primeiros programas, são um nível bom, assim, né? Um nível qualificado, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso me lembra a Ângela também, né? É um alto nível de fazer campanha e, com certeza, é um alto nível também de fazer mandato, né? Então, é uma expectativa legal que a gente tem, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa fazer debate de política pública mesmo, sabe? Eleição não pode ser picuinhas, questões de assim, muito paroquiais, né? Muito limitadas, como a gente vê no debate, sabe? E a gente tem temas, tem questões candentes aí, né? Incandescentes, vamos dizer. A própria cultura mesmo, nesse momento, está vivendo um momento assim de disputa muito grande. E não se pode passar ao largo, não pode se deixar essas questões assim. E aí eu fiquei muito feliz e quero dizer para você, para todos que nos veem, que uma das coisas que me chamou a atenção no mandato da professora Ângela com relação à cultura primeiro foi a escolha de um assessor qualificado, né? Uma pessoa para tratar somente da questão cultural, e isso fez com que a gente tivesse então uma pessoa que a gente pudesse procurar, pudesse conversar, e facilitando também para a gente e para ela também, né? E isso foi uma questão que eu acho que é fundamental. E a outra coisa foi, decorrente disso e das conversas que ela tinha, da abertura que ela tinha, né, da sensibilidade que ela tinha de ouvir, foi a audiência pública da Lei Paulo Gustavo, que foi um marco na nossa história recente de Aracaju, inclusive por conta das dificuldades que nós temos, que é uma dificuldade crônica, né, histórica, incrível, Ivonete, essa relação de diálogo com a prefeitura nesse campo da cultura, né? Já você pode colocar lá, passa-se, não sei se 20 anos, se mais de 20 anos, não sei, vou botar só por baixo, e a gente nunca teve realmente podemos falar, uma gestão democrática da cultura em Aracaju. Quer dizer, é muito tempo que passou de uma ideia de cultura democrática, de democratização cultural, que começa lá no governo Lula, lá em 2000, né, quando o Lula assume, acho que 2003. Janeiro de 2003. Não é? E esses ventos democratizantes de Brasília, pasmem, não chegou aqui, sabe? Passou longe daqui. Então, ainda hoje a gente lida com situações de conflitos, de divergências, dificuldades de conversar. Tanto que a audiência da Lei Paulo Gustavo na Câmara foi para a imprensa com um alto grau, isso por conta da própria inabilidade, né, do gestor da cultura, e gerou um pau assim, foi um pau mesmo. Você deve estar lembrado, né, que teve. Então foi uma audiência que saiu da Câmara e foi para as ondas do rádio. E também outra coisa fundamental, que eu acho fundamental, bacana mesmo,
foi uma proposta que Ângela encampou, que Ângela aceitou, né, acatou, e que se tornou, através de uma emenda positiva, e que hoje nós estamos tendo um curso de formação e qualificação cultural. Que coisa boa. São mais ou menos, acho que 40, não sei precisar quantas pessoas, que está sendo feito, está sendo bem assim elogiado, assim bem reconhecido, sabe? Quem está fazendo a condução disso aqui, na localidade, né, Aracaju, é o Centro Dom José Brandão de Castro, que é uma referência, né, na questão das OSCs, que hoje é chamadas Organizações de Sociedade Civil, ou antes ONGs, tá? E trouxe também uma outra referência de OSC, que é especializada nessa questão de direito, nessa questão da parte estatutária de organização e de projetos, elaboração de projetos. Então, já fizemos eu participo também, já fizemos 2 momentos de presencial, né? E agora vamos ter uma etapa virtual, né? 2 momentos em torno de 16 horas cada um, né? Cada um, e agora uma etapa presencial, que eu acho que mais ou menos isso também. Então é um volume de tempo muito bacana e também de uma qualidade de assessoria, né? Com o pessoal que vem de Salvador, enfim, então, e tudo isso fruto desse mandato, veja só. Então, como é bom hoje estar, né, no aniversário de Ângela, poder agradecer, né? Poder celebrar, assim, sabe? Com resultado, né? Assim, porque é com saudade. Com vida. Mas é também com vida, é com a coisa que está acontecendo, né? Quer dizer, o mandato dela, de alguma maneira, a gente pode dizer que ainda permanece, né? Exato. Então, ela não está mais presente, mas... E é isso. É providencial, Zezito. Assim, eu diria, vivendo, assim, aí eu quero colocar do desafio. Sim. Do desafio que é posto no momento em que a nossa companheira assume um mandato popular, democrático, que não poderia ser diferente, ter esse viés, pensando a cultura como lugar de importante no mandato da companheira. E, de repente, o projeto parece que se interrompe. Fica, e agora? O que é que a gente faz? E aí, nesse sentido, eu quero dizer que, a partir da discussão no agrupamento ao qual nós fazemos parte, e eu tenho, assim, falar de Ângela é falar de uma companheira de muitos anos de convivência dentro do movimento sindical, porque nesses 20 anos que eu estou na direção do Sintese, nesse momento descompatibilizada por conta do processo da pré-candidatura, mas, assim, em muitos momentos ao lado da companheira Ângela. E digo que grande parte da minha formação hoje, por isso que hoje esse é um dia muito, mas muito especial. Muito da minha formação política, sindical, cultural, também se foi com muita participação de Ângela, porque nós dividimos no Sintese durante 6 anos o Departamento de Formação Político-Sindical. E sempre esses espaços de formação política que organizávamos a partir do departamento nos municípios, ou nas conferências, ou nos congressos do Sintese, eram sempre recheados de muita cultura. Sim. De muita arte. Sim. Porque da essência. Então, dizer que, assim, a partir do momento em que a companheira, dentro do processo de sua partida, e deixa esse espaço, a gente começa a fazer um debate. Não existe lugar vazio. Na política, o espaço não fica vazio. E aí, nos diálogos, nas conversas, nós fizemos a discussão de colocar meu nome nesse lugar de desafio e de disputa, que está nessa pré-candidatura, sabendo do tamanho da responsabilidade, porque Ângela Mello vive. Isso. Ângela Mello vive em todo, não apenas no lugar da mulher parlamentar, sim, mas Ângela Mello vive no lugar da mulher feminista, livre, socialista, sindicalista, mãe, avó e parlamentar. Ela vive na essência de tudo que foi ela o tempo inteiro. E quero dizer, assim, de que hoje eu estou extremamente feliz por estar vivendo esse momento, construindo esses espaços. Sim. Quero agradecer, inclusive, esse espaço do Pote Papo. É exatamente esse lugar de tirar a política do lugar da disputa da pequenez, da mediocridade, sim, mas trazer a política para o campo do debate macro.
do debate amplo, do debate de projeto de sociedade. Porque quando a gente discute aqui a questão da mobilidade, a gente está falando de gente e de um projeto de sociedade. Quando a gente discutiu aqui o debate da questão do projeto de lei que criminaliza absurdamente meninas e crianças e adolescentes, que é projeto de sociedade. E debater cultura é projeto de sociedade. Sim. E outros debates que virão. Então, assim, é muito importante dizer de que tenho em Ângela Mello minha referência política de vida, de luta, e que estar nesse processo de disputa desse lugar na Câmara de Vereadores, através agora na pré-campanha, na campanha, e se chegarmos ao mandato, terei sempre a companheira Ângela Mello como uma referência, porque ela faz parte dessa história. Mas vamos dar seguimento a esse bate-papo. E tratando da cultura, na tua experiência, como é que tu relaciona tu já tratou, inclusive, aqui na tua fala, do seguinte, os bons ventos de coisas importantes que aconteceram nos governos Lula e Dilma, de 2003 a 2016, quando veio o golpe. Isso. E aí o retrocesso é maior ainda. Como é que tu analisa essa relação entre o projeto de sociedade capitalista, imperialista, que tem uma outra concepção de sociedade, que não passa especificamente pela cultura? Como é que você avalia esse contexto mundial e a relação com a questão cultural, com a questão do projeto cultural? Sem dúvida, é muito importante, Ivonete. Nós estamos vendo um momento que nem você, nem eu e nem a maioria dos que estão nos assistindo esperava acontecer, né? A gente vive um momento de recrudescimento de um sistema de superexploração, vamos dizer assim, que não é mais nem exploração, né? É superexploração tanto da força de trabalho quanto dos recursos naturais, dos recursos da natureza. Tanto que a gente está vivendo toda uma série de situações, problemas, como a questão mais recente lá do Rio Grande do Sul, mas que se você for contar assim, você tem centenas de situações extremamente preocupantes, certo? E também a cultura também foi envolvido nisso, nessa disputa, que a gente chama hoje, que os especialistas de ordem chamam de guerra cultural, né? Por quê? Porque é o seguinte, na cultura você tem duas possibilidades. Você constrói tanto, porque a cultura basicamente simplesmente uma questão que parte do pensamento, da imaginação, não é? E você pode fazer tudo dessa forma, né? Pensar e imaginar um mundo de paz, um mundo de solidariedade, um mundo de justiça, tudo essa questão que envolve os valores humanistas, os valores socialistas. Ou você pode também fazer o inverso, né? Você pode trabalhar no sentido de formação para que as pessoas possam pensar ou imaginar um outro mundo diferente. O mundo que chama do mundo da necropolítica, o mundo da cultura de morte, enfim, da cultura de ódio, certo? Então, a gente está hoje numa batalha, numa disputa cultural muito, muito forte, e daí a cultura ela entra com muita força, né? E isso vem, Ivonete, de uma situação que é decorrente do que vem da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra. Porque como você é professor de história, sabe? Sim. A Segunda Guerra Mundial apontava o final, né? Depois de toda aquela tragédia, né? Aquele absurdo que foi com milhões de mortos, né? Que teve. E aí veio um mundo, veio uma expectativa, veio uma esperança, e estava sendo construído de uma certa maneira. A própria questão da mulher, a questão de gênero mesmo, foi fruto daquele movimento que pós 45, né, ali por 50, por 60, né, e sobretudo 60, mas depois 70 também ainda perdura, de uma revolução cultural, uma revolução comportamental, né? E isso fez com que na década de 80, então, viesse um movimento de contra-revolução, certo? Para poder exatamente brecar, para poder exatamente bloquear, enfim, evitar todo esse negócio. E esse movimento agora, a gente vê ele constituído agora de forma muito mais assim, como eu posso dizer, de forma muito mais explícita, né? Muito mais assim, evidente, enfim, que é fruto exatamente de uma construção
que começa, como nós sabemos, nós na área de história e quem estuda, quem tem interesse, nessa questão do neoliberalismo, da década de 80, 90, né? O neoliberalismo é a forma econômica como essa contra-revolução anti-humanista, anti-progressista, né? Ela se estabelece, tá? E aí, nos anos agora mais recentes, né? É isso a partir dos anos 2000, quer dizer, no século XXI mesmo, né? Aí você tem uma volta a ideias, pensamentos como o próprio nazismo, o fascismo, que eu particularmente, você deve lembrar, alguns anos atrás a gente passava assim ao largo, a gente nem aprofundava tanto, porque a gente achava distante. Né? Apesar de não ser tão longe do ponto de vista histórico, mas a gente pensava que estava superado e que não era uma questão mereceria tanto espaço assim, até porque a gente estava querendo fortalecer e valorizar e impulsionar mais o que tinha de novidade, o que apontava para algo mais positivo mesmo, né? Então, eu nem tratava muito, né? Eu tenho tratado até alguns anos recentes dessa questão e tenho me interessado, mas eu acho que muita gente tem se interessado por essas temáticas. E aí, essa questão toda, então, fascismo, nazifascismo, assim, tem um componente cultural muito grande, muito forte, né? E tanto que essa questão dos valores, dessa coisa de pensar essa coisa de um retrocesso do ponto de vista da relação da mulher, da relação dos direitos dos homossexuais, LGBT. Enfim, dos LGBTs, tudo isso que foi de avanço tem uma base cultural, né? É uma base do pensamento, do campo das ideias, né? No campo da visão de mundo, né? De valores e tudo mais. E aí a gente então entende a cultura, e o próprio presidente Lula e o ministro Gilberto Gil, quando assumiu o governo, nos primeiros anos do século também, né, 2002, 2003, eles tinham essa clareza, né, eles tinham essa visão. E aí começaram a construir todo um arcabouço, vamos dizer, tanto o arcabouço legal, jurídico, mas também todo um investimento em políticas de base, né, de base comunitária, inclusive da qual nós somos parte disso também, que é a política chamada Cultura Viva, pontos e pontões de cultura, e para poder exatamente fazer esse enfrentamento, né? Agora, eu juro para você e para quem está nos assistindo, eu não imaginava naquele momento histórico, quando nós estávamos começando isso, que depois de... Isso começa em 2003, né, 2004, então já se fazem 20 anos, né? Vamos dizer assim, né? Do tempo... 20 anos. Eu não imaginava que a gente estaria numa situação de tanto, assim... Tanta emergência, tanta necessidade, tanta urgência dessa questão da cultura, sabe? Dessa disputa de valores, né? Dessa disputa de símbolos, dessa disputa de sentidos, né? Que passa pela cultura, sabe? Então, eu diria que essa questão cultural... Ivonete, é uma questão muito, muito séria, sabe? Pronto. E nesse sentido, para aprofundar esse debate contigo, dentro dessa perspectiva do que representa um ano em que nós estamos vivendo, um ano de eleição. Sim. Porque as pessoas precisam... Acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, é pensar o processo eleitoral, não como um mero processo de quem vai assumir mandatos, mas de que projeto se defende. Porque é o que está em debate. Quando você faz essa análise, eu aqui ouvindo eu vivi a década de 80 na juventude como aquela década de muita efervescência por liberdade. Isso. A gente vivia ali algo assim que era uma coisa assim, não, da música, que retratava letras que traziam músicas que traziam uma história de luta, de resistência, de liberdade, de rebeldia, de não aceitação do preconceito, de tudo isso que veio com muita força nesse período pós-golpe e principalmente no último governo que nós tivemos, no período de 2018 a 2022, aí o governo Bolsonaro, que foi esse desmonte literalmente em relação a tudo que se refere à questão de cultura, e a gente a perceber a possibilidade de voltar. Você fala dessa coisa do nazismo, do fascismo, do ódio, da supremacia do ódio, da censura, da comunicação
estando a serviço dos interesses daquele projeto de sociedade pautado pela violência contra a mulher, como contra o LGBT, contra todas as pessoas, negros, exatamente. Então a gente passa a viver isso de novo. A gente passa a viver esse lugar de novo, esse lugar da negação da ciência. Veja, no meio de tudo isso, em meio a essa construção toda, que aí você pode estar analisada também como é que se dá, como é que isso influenciou fortemente, em meio a todo esse retrocesso desse cenário político que o Brasil viveu. Nós vivemos uma pandemia num governo negacionista, num governo que negava a cultura, que negou a saúde, que negou a educação e que negou a ciência. Então a gente vive um retrocesso tão profundo em termos de tudo que se construiu ao longo do tempo e de tudo que foi construído, e que agora preciso compreender que o que está em disputa são projetos de sociedade. O que está em disputa são que projeto de sociedade a gente defende. O que é que a gente espera para a sociedade? É uma sociedade que prevalece a falsa ideologia cristã. Não quero entrar aqui nesse debate, porque ele é extremamente complexo, e você não pode entrar em questões religiosas, porque isso é entrar na própria... a forma como as pessoas se veem. Mas é você ver as pessoas utilizar-se dessa questão da religião, da família, que é algo... E Deus, pátria e família, como que se, assim, acima de tudo e de todas as pessoas, negando a liberdade das pessoas, negando a liberdade, o direito às pessoas de terem vida, de terem liberdade, de terem cultura. Então, a gente vive um momento muito sério na política. A gente vive um momento muito sério na política, e que não pode ser tratado como projetos individuais ou de ocupação de um espaço meramente numa Câmara ou num espaço executivo, mas é de um projeto de sociedade que enfrente o fascismo, que enfrenta a tentativa de golpe. Exatamente. Nós vivemos uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro no Brasil. Ontem na Bolívia. Tá vendo, né? Então a gente está vivendo um processo de tentativa de golpes. Porque não se admite a gente avançar num modelo democrático de governo, numa sociedade democrática, livre, onde as pessoas tenham cultura, onde as pessoas tenham arte, onde as pessoas tenham ciência, onde as pessoas estudem. Então, é um momento muito grave desse projeto de sociedade que a gente defende. E nessa perspectiva, Zezito, como é que você imagina, você que vive esses espaços da ONG, da organização, da ação cultural da juventude, da cidadania, dos pontos de cultura, como é que você avalia que dentro desse novo governo Lula, porque nós tivemos aí o primeiro período que tu faz referência, lá de 2003 a 2016, nós tivemos ali 14 Lula anos, de Lula e Dilma, de governos onde houve avanços importantes, através do Ministério da Cultura. Depois nós tivemos esse período de interrupção, de retrocesso, e agora a gente retoma o governo, e estamos no início, é claro, mas assim, um governo em disputa. Um governo em disputa, porque a gente tem um governo que vem das camadas populares, democrática, mas a gente sabe como é composto, como esse governo se constitui dentro de políticas extremamente conservadoras, de grupos extremamente conservadores, dentro do teu entendimento, da tua compreensão do que representa a cultura na sua complexidade. Porque, veja, e aí eu faço a pergunta a partir disso. Eu vejo muito no governo do Estado, quando ele quer justificar os 100 milhões que gastou nos festejos juninos, aí com vários shows, ele dizer que a cultura é importante, que fazer esses shows é importante porque vai garantir mais dinheiro, mais circulação de riqueza, como que se cultura fosse apenas a questão econômica. E como é que fica a questão simbólica, a questão da cidadania, do envolvimento das pessoas se sentirem parte do processo da construção cultural na perspectiva, eu sou cultura, eu não sou um sujeito que usa uma cultura que foi colocada ali naquele lugar e eu vou lá e não faço parte dela. Como é que você analisa esse momento e essa concepção de cultura para além da questão, não, gera riqueza? Muito bom esse ponto. Inclusive, esse debate, esse modo de pensar,
ele retoma um pensamento que foi predominante no governo FHC, quando a única política que tinha de investimento em cultura, né, de fomento, era a Lei Rouanet. E aí o próprio governo, Francis Verfort foi o ministro, né, ficou durante 8 anos no governo FHC, e aí eles cunharam uma frase e que ficou muito, até hoje é citado como exemplo do que não pode apenas ser a cultura, que era de cultura é um bom negócio. Né? Então, que também, a gente não nega que também envolve toda essa dimensão econômica. Mas o que é que aconteceu com governos passados do PT, a nível federal, e hoje também? Essa concepção da ideia de cultura integrada. Economia, sim, mas integrada com a dimensão simbólica e com a dimensão cidadã. Isso por quê? Porque a questão da simbólica, ela lida com aspectos da imaginação, da arte, do corpo, dessa coisa do corpo, né? Essa coisa mais essa coisa da assim, liberdade, da expressão de liberdade, de exato. tudo isso. A questão cidadã é essa coisa da união, da coesão, da participação, né? Da solidariedade, e a cultura, sobretudo a cultura quando é feita em grupo, né? Quando é feita de forma coletiva, e a expressão forte do Brasil é a cultura feita dessa maneira, né? Vide aí os grupos de quadrilhas, juninas, grupos de capoeira, os grupos folclóricos mesmo, todos eles são, né, coletivos, são grupos formados por muita gente. Então essa dimensão cidadania tem essa relação com esse aspecto da sociabilidade, né? E o aspecto econômico não deixa de estar vinculado, mas só que não pode ser o determinante. Não pode ser determinante. E tem que ser pensado numa via também de cidadania, de democratização, para não ficar, como acontece no caso com outros sistemas, vamos dizer, econômicos, como agricultura ou com indústria, outra forma de indústria, a indústria mais tradicional, concentradora. Então, quando a gente vê, é por isso que essa briga, essa coisa toda de artistas locais, né, pleiteando mais espaço e também com valorização de cachês também, porque você faz uma festa, ela pode realmente gera muita grana, mas a questão é quem vai se apropriar, quem é que fica com o principal, né, com a maior parte, né? Então, isso não só artistas, porque você tem empresas, né? Tem empresas de eventos, de comunicação e tudo mais, e que acaba, empresas de todo tipo, né? De toda natureza, que acaba ficando muito concentrada. Então, a gente tem essa discussão de colocar, como você bem colocou, né? Se virar negócio, ficar só por negócio, você corre o risco de perda de identidade, né? Perda de originalidade, enfim. De envolvimento, de pertencimento. Isso a gente tem visto muito, isso, né? Nas festas juninas mesmo, isso se repete com muita frequência. E se ficar como negócio e ficar concentrado também só em grandes empresas, em grandes artistas, em grandes empreendimentos, então fica também algo concentrador de renda. E perde então, o caráter popular. De participação popular. Então é possível fazer uma festa, tudo aí que tem a ver com cultura, evento, festa grande, com características voltadas com essas 3 dimensões, porque inclusive foi isso que norteou que os governos, né, o PT a nível federal, se baseou. Então foi uma referência importantíssima dos governos, tanto, né, passado como presente, antes de golpe e agora nesse momento de retomada democrática, de fazer essa integração, entendeu? Da dimensão simbólica, cidadã e a dimensão econômica, mas de uma maneira que seja não apenas para um grupo pequeno, para fortalecer aquelas máquinas econômicas, né? Aqueles grupos econômicos mais tradicionais. Então, eu acho que o debate com o governo, ele deve ser, na minha opinião, até acho que é uma coisa que eu gostaria de deixar, deve ser no sentido de não negar que você precisa ter a festa e precisa ter a questão da cultura também como geradora de
de riqueza, né? De economia, no campo da economia, além da economia do campo simbólico, na riqueza simbólica, da riqueza em forma de cidadão, né? Cidadania, mas também colocar essa questão da ideia da democracia, da democratização, compreendeu? Então essa acho que é a questão que nos separa, nos divide, certo? Uhum. Então nós não somos contra a festa, não somos contra a cultura, o evento cultural, o grande evento cultural também não pode ser negado de necessidade, da necessidade dele, mas não pode só fazer pensando na coisa grande, na coisa assim para quem tem muito dinheiro, sabe? Para priorizar só quem tem muita grana para investir, para ganhar, não pode. Porque exclui as pessoas do processo. Exatamente. Porque as pessoas comuns não fazem parte desse mundo. Exatamente. As pessoas que estão na vida cotidiana, no mínimo, vão conseguir chegar um dia lá na festa. Mas não fazem parte desse modelo macro de poder, da cultura na perspectiva do poder, do controle da economia. E as pessoas ficam de fora. E nesse sentido, depois eu já vou te fazer 2 perguntas juntas. Certo. E Aracaju? Como é que fica Aracaju nesse sistema todo? Como é que você avalia Aracaju dentro desse contexto? Tanto nacional e a política do governo, dos gestores municipais, pegando principalmente o último gestor que está aí à frente da Prefeitura de Aracaju há alguns anos. Sim. E o que é que, dessa perspectiva também, além de analisar essa questão de Aracaju, como você avalia isso, como resgatar essa coisa da cultura dos bairros para sair dos grandes eventos? Isso. Para sair dos grandes eventos. Porque senão fica parecendo que só tem cultura uma vez por ano, quando tem os grandes shows na orla. Perfeito, E a vida cotidiana. E a juventude, que nos finais de semana pode se encontrar e fazer cultura nos bairros, e ter lugares de música, de dança, de encontro, de poema, de teatro. Como é que você avalia isso? Olha, Ivonete, eu falei do governo federal, que é parâmetro para nós e para o Brasil e para o mundo também, né? E não é parâmetro só para governos do PT, governos de esquerda, não, mas é parâmetro mesmo até para quem não é propriamente tanto do campo, mas que seja progressista, né? E aí, eu falei do governo federal, que tem os 3 eixos, né, da cultura, que consegue lidar bem com essa questão do simbólico, econômico, do cidadão. E também tem um outro eixo que foi fundamental e que Aracaju, infelizmente, mesmo sendo governada por partidos até identificados com o projeto do governo federal, dos governos primeiros, Lula e Dilma, e agora, normalmente, Lula 3, como a gente chama, que não consegue, não sei porquê, alinhamento, sabe? Então, existe um outro eixo fundamental, que é a questão do planejamento do curto, médio e longo prazo, né? E aí, uma das maneiras de a gente falar, que é a forma mesmo, do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista forma informal, até redundante, mas do ponto de vista visível, palpável, é o sistema chamado Sistema Nacional de Cultura. Sim. E sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado, tá bom? Então, então você tem, dentro do Sistema Nacional de Cultura, que ele também se estabelece nos estados como sistema estadual, nos municípios como sistema municipal, você tem alguns elementos, né, interdependentes, como a gente coloca, para formar esse todo organizado, que é o seguinte, que é o órgão estadual de cultura, que é o conselho, né, municipal ou estadual, como também tem o federal, todos esses tem no plano federal. Tem que estar funcionando, tem que existir, tem que funcionar, tem que planejar, tem que debater amplamente, não é com um grupo restrito de pessoas. Aí você tem um fundo também, exatamente para poder prever orçamento. Tem que ter investimento, não faz cultura sem investimento. Né? Tem as conferências, que das conferências você surge o plano, o planejamento, que no caso são 10 anos. E Aracaju não fez isso, o dever de casa. Ivonete, isso está a nível nacional. Já há tempos o governo federal realiza
as conferências nacionais, tem o conselho, que é chamado Conselho Nacional de Políticas Culturais, enfim. Tem o fundo, que agora, então, com os recursos que Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, né? Agora a lei do Blanc 2, chama-se Política Nacional de Cultura Aldir Blanc, que tem uma grande, que é uma das coisas mais impactantes que aconteceu na cultura em termos de recursos financeiros. E o Estado e o município de Aracaju não coloca nada, Ivonete, de grana, não coloca, não organiza, não planeja, não tem planejamento, Ivonete, sabe? Então, não se tem, na verdade, isso é que é absurdo e é lamentável, não se tem política cultural, de fato, em Aracaju e nem em Sergipe. E agora a gente está vendo aí esse problema em termos do Conselho de Cultura em Aracaju, né? Que desrespeitou literalmente a lei que foi instituída recentemente, onde busca dar organicidade a esses conselhos para funcionarem com regularidade. Exatamente. Eu tenho aqui até o nome da lei, a lei que cria o Marco Regulatório da Cultura, que é a lei, deixa eu ver aqui para mim não ficar... É a 14.835. 14.835. A 14.835. Foi de 4 de abril deste ano. E o governo municipal já comete, que é um erro que o governo estadual já vem cometendo há muitos anos, que é da escolha dos conselheiros, porque nós sabemos da área da educação, que somos da educação, nós temos o Conselho de Educação e nós temos conselho paritário, então a metade é representante do governo e a outra metade da sociedade. No caso da cultura, é recomendado, agora já é obrigatório, antes era recomendado, né? Agora passa a ser obrigatório com essa lei que nós citamos, que é a lei do 14.835, que é a lei que cria o Marco Regulatório da Cultura, e ele passa a exigir que os delegados, os conselheiros da sociedade sejam escolhidos pela própria sociedade, né? Sim. E aí o prefeito agora achou de indicar os membros da sociedade que iriam participar do conselho e ainda coloca o presidente do conselho como presidente da Funcaju. Então, o conselho que é para fiscalizar... É quem gere. Tem uma complicação aí. Como então, costuma dizer Delbrando, é o galinheiro, é a raposa tomando conta do galinheiro. Então, aí você veja que completamente fora de um padrão, vamos dizer, democrático, contemporâneo, um padrão mais avançado, um padrão mais... E que, Zezito, nesse... governo Lula 3 pode ser considerado esse marco regulatório como um avanço importante nessa questão da regulamentação, da participação. Tudo isso. Muito importante, que aí Aracaju simplesmente se vive o mesmo processo antidemocrático, de indicação, de tratar a cultura como um bem próprio. Tratar a cultura como um bem próprio. Eu defino as regras, eu defino quem é que vai definir as regras e eu impossibilito que esse processo se ocorra de forma ampla, democrática, onde os vários espaços da sociedade indiquem quem são os seus representantes a partir da sua experiência, da sua construção histórica, de vivências, experiências e construção, para passar a discutir o que se espera. Exato, como nós estamos fazendo aqui, não é? Sim. Estamos aqui com uma pessoa que está ligada à área, você também não é mesmo que você seja também, mas é necessário, evidentemente, quem tem mais envolvimento. E pronto. E aí você veja quanta coisa se sabe, quanta coisa nova, né? Coisa interessante, coisa diferente. E ganha todo mundo, né? Agora, imagine se você se achasse no direito de considerar que você podia tratar sobre tudo. E aí chegava no programa de hoje e você ficaria aqui só falando, né? Sozinho. Como se fosse dona do saber e soubesse de tudo. Então é isso. Perfeito. A mesma coisa valeu para o primeiro programa sobre mobilidade urbana, o da semana passada sobre a questão da violência, né? Que as meninas e mulheres submetidas por esse projeto de lei do Congresso. Conservadorismo, né? Então, então veja como perdeu Aracaju. O caráter de democracia e de participação popular. Por essa concepção autoritária, coronelista, oligárquica, como perdeu. Mas a gente não vai deixar e não deixou de lutar, não deixou de organizar, de buscar, enfim, né? A gente não entrega os pontos, não entregou. E não vai entregar. Não vai entregar. É isso, gente. Muito obrigada, Zezito. Veja, a gente tem tantas coisas a debater.
e que a gente continue avançando no modelo de sociedade onde as pessoas têm o direito da fala, de colocar o que pensam, o que acreditam, os projetos que defendem. E é desse lugar que a gente vai construindo. É do lugar do debate, da construção, da participação e da experiência construída coletivamente. Que a gente consiga ter uma sociedade que, de fato, seja uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária, porque isso também passa por um povo que tem acesso à cultura. Perfeito. Obrigada. Tchau, bem. Valeu, obrigado também. Obrigada.